Bom dia, turma. Então, estamos inovando na forma de dar aula, né? Hoje a gente tinha combinado de fazer a avaliação no dia 26, né? Pelo calendário de vocês teria avaliação. Mas a prof vai fazer um esquema resumo para vocês do conteúdo do capítulo 1, 2 e 3. E eu vou encaminhar as atividades, então, para vocês fazerem em casa e me enviarem no e-mail, tá? No formato do Word, porque fica mais prático para fazer a correção e dar o feedback para vocês, tá? Então, o primeiro capítulo da apostila de vocês, ele é intitulado Cai a Monarquia e Começa a República. Então, nós temos dois conceitos que vocês precisam ter em mente. O que é uma monarquia e o que é uma república, tá? Na monarquia, a gente vai ter, então, a figura de um rei ou de uma rainha governando, né? No caso, no período que a gente está estudando, o rei, o imperador na época era o Dom Pedro II. E uma república é onde a gente tem a figura de um presidente ou de uma presidenta governando o nosso país. Por exemplo, o Brasil na atualidade com o Jair Bolsonaro, né? Então, esclarecido esses dois conceitos, a gente vai ver então como que foi esse processo de transição do período da monarquia para a república, tá? Então, o Dom Pedro II, naquela época, ele estava governando o Brasil, só que ele acabou perdendo o apoio de alguns grupos importantes. Quais foram esses grupos? A elite dos cafeicultores, os militares e a própria igreja, tá? Mas por que esses três grupos eles não apoiaram mais a figura do imperador Dom Pedro II? Os cafeicultores, principalmente, porque foram criadas leis naquela época, como foi a lei dos sexagenários, né, que foram restringindo a questão da escravatura. E lá em 1888, a gente teve a abolição da escravidão no mundo. E isso fez com que eles fossem atingidos de forma direta, porque quem trabalhava naquela época, nas grandes fazendas desses coronéis, esses cafeicultores, eram os escravos, né? Então começou a faltar mão de obra para essa galerinha, por isso eles ficaram insatisfeitos com o governo do Dom Pedro II. O exército, por que o exército ficou insatisfeito? Porque naquela época o Brasil ele tinha participado da Guerra do Paraguai, e os militares que participaram, quando eles retornavam, eles esperavam então ter do Dom Pedro um reconhecimento, né, por essa participação na Guerra do Paraguai. E isso eles não obtiveram, então eles começaram a ficar insatisfeitos e duvidar da capacidade do Dom Pedro II para gerir o nosso país naquela época, tá? E a igreja, ela vai ficar insatisfeita também com o governo do imperador, por conta de fatores que a gente vai ver mais para frente, como é o caso da questão do padroado, tá? A crise que vai ter, então, da igreja para com o Estado, que vai separar, então, nesse período, igreja e Estado no nosso país, tá? As ideias republicanas naquela época, tá? Elas tinham a influência do sistema positivista. Como que elas chegaram aqui no nosso país, aqui no Brasil? Principalmente naquela época, quem estudava lá na Europa eram os filhos desses fazendeiros, desses coronéis, né? Então, a elite é que tinha contato com essas ideias positivistas que estavam acontecendo na Europa, tá? Então, esses grupos republicanos com ideias positivistas, eles acreditavam que a única forma do Brasil progredir, do Brasil se modernizar, do Brasil então se desenvolver, era abolindo a monarquia e instaurando então a república, tá? Só que essas ideias positivistas, elas diziam para nós que a monarquia ela deveria ser derrubada de uma forma que não provocasse um alvoroço, uma grande revolta, né? Então, quem deveria comandar isso, de instaurar então a república e abolir a monarquia, deveriam ser os militares, que eram os membros então que teriam essa capacidade, tá? Então, tanto é
que não teve participação popular no golpe de 89, que aboliu a república, que aboliu a monarquia, perdão, tá? Então, o lema nessa época é o lema que existe na nossa bandeira até hoje. Tá escrito lá, ordem e progresso, né? Então, esse era um lema positivista que fez com que os militares instaurassem a república no nosso país, tá? Então, a crise com o exército, como a prof já falou para vocês, que é um subtítulo lá da apostila de vocês. A crise do exército vai culminar na questão militar, como a prof já falou para vocês. Nós tínhamos então os militares que participaram da Guerra do Paraguai, tiveram contato também com ideias positivistas durante a Guerra do Paraguai, e quando eles retornaram, eles esperavam ter esse reconhecimento por parte do imperador, com decorações e tudo mais. Isso não aconteceu, tá? Então eles começaram a duvidar da capacidade de Dom Pedro de governar o nosso país, tá? A crise com a igreja, tá? Então a questão do padroado que a prof mencionou para vocês antes. O padroado funcionava da seguinte forma: existia o Papa então ele designava regras e leis, tá? E essas regras e leis, elas ficavam a cargo do imperador do Brasil acatar elas ou não, tá? Geralmente elas eram acatadas, tá? Mas vai chegar um determinado período que o Papa resolveu abolir a maçonaria, afastar a maçonaria da igreja, tá? A igreja que prevalecia no nosso país, a religião que prevalecia era a igreja católica, tá? O catolicismo romano, tá? Então, muitos membros da igreja, eles eram maçons, tá? E o Papa, ele decretou, então, que esses maçons fossem afastados da igreja católica. Isso não vai agradar muito a figura do imperador, tá? O imperador, ele vai acatar essa regra e vai mandar prender esses maçons, tá? Esses maçons, então, depois que foram presos, eles vão culminar naquilo que a gente vai chamar de questão religiosa, tá? Então, o imperador vai sofrer pressões populares por parte desses maçons, da elite maçônica, tá? E isso tudo vai efetivar um afastamento de Estado e religião, Estado e Igreja, tá? Então, a gente tem o fim, nesse período, dessas duas questões, da questão militar e da questão religiosa, tá? Tendo em vista, então, recuperar o apoio da elite cafeicultora, do exército e também da igreja, o Dom Pedro II, ele vai promover, então, reformas, tá, políticas no fim desse império, tá? Essas reformas políticas, a principal delas foi a Lei Saraiva, tá? Então, essa Lei Saraiva, ela propunha, tá, promover reformas no nosso sistema eleitoral, tá? Então, ela vai estabelecer o seguinte, que você precisava ter uma renda mínima para votar, tá? Ou seja, ter uma quantidade de dinheiro para poder votar, tá? Você necessariamente precisava ser alfabetizado, tá? E também as eleições nessa época passaram a ser diretas, ou seja, você deveria falar em quem você iria votar de forma aberta, né? Então, isso tudo fez com que a capacidade de pessoas votantes, ela reduzisse de 10% para 1%, por exemplo, tá? Então, o sistema eleitoral brasileiro nessa época, ele se tornou mais excludente, tá? A população cada vez mais perdia o direito de votar, tá? Essas medidas que o Dom Pedro tomou, ele acreditou que fortaleceriam essas elites, esse grupo do exército, essas elites regionais cafeicultoras, a igreja, né? Porque eram eles quem tinham acesso a escolher, então, os representantes, no caso, nas esferas regionais, tá? Só que isso não vai fazer com que a gente tenha uma aproximação, tá? Novamente, desses grupos com a figura do imperador. Muito pelo contrário. Lembram lá das ideias republicanas que a prof mencionou para vocês? Essas ideias republicanas, elas vão fazer com que cada vez mais os militares, eles se organizem, tá? Para efetivarem a derrubada da monarquia, tá? Então, eles vão articular no dia 15 de novembro de 1889 um golpe de Estado que vai derrubar a monarquia e instaurar a república, tá? Então, esse dia, o 15 de novembro, ele é comemorado até hoje no nosso calendário e ele
celebra então a proclamação da nossa República, tá? Assim que a República ela foi instaurada, depois do dia 15 de novembro de 89, a gente vai ter a convocação de uma Assembleia Constituinte, tá? Essa Assembleia Constituinte tinha por intuito formular a nossa primeira Constituição promulgada, tá? A Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição, ela foi outorgada, tá? Qual a diferença desses dois termos? Uma Constituição que ela é promulgada é aquela que vai ter a participação popular, é aquela que o povo escolhe os seus representantes, tá? E uma Constituição que é outorgada é aquela que o governante, ele simplesmente impõe a sua vontade, ele exclui a participação popular. É uma Constituição que nos é imposta. Tá? Então, a nossa Constituição de 1891, ela foi promulgada, ela teve a participação popular. Quais foram as principais mudanças que aconteceram nessa Constituição, então? A gente vai ter as províncias deixando de ser províncias e passando a se tornar estados. A gente vai ter a extinção do poder moderador, que era o poder do imperador, e passamos a ter somente 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A gente passa a ter o voto, então, sendo como aberto, tá? Vocês deveriam, então, falar abertamente em quem vocês iriam votar, tá? A gente tem outra mudança importante que já foi vista, que foi a separação do Estado com a Igreja, tá? Nos tornamos um Estado laico, tá? Sem intervenção de uma religião, tá? E o mandato do presidente, ele ficou estabelecido por 4 anos, tá? Sem direito à reeleição, certo? Essas foram algumas das principais mudanças que aconteceram na Primeira República, na nossa primeira Constituição, tá? Então, a gente vai ter também, além da elaboração da nossa Constituição, os símbolos nacionais. Se tinha necessidade de criar algo que identificasse o brasileiro, né? Então, foram criados os símbolos nacionais. Quais são esses símbolos nacionais? A bandeira nacional, o hino nacional, o selo nacional e o brasão nacional, tá? Esses são os símbolos que representam o nosso país, a nossa nação, tá? A nossa bandeira, ela passou por várias mudanças até se tornar a bandeira que a gente conhece hoje, tá? Inicialmente, então, ela tinha o modelo dos Estados Unidos, tá? O modelo da bandeira dos Estados Unidos. Mas as cores sempre prevaleceram, que foi o verde, o amarelo e o azul, tá? E o branco no meio, no escrito ordem e progresso, tá? O verde representando as nossas matas, né? O amarelo representando, então, o ouro, que o nosso país no período colonial era muito rico, tá? O azul, o céu, né? E o branco, a paz, a ordem e o progresso que deveria existir no nosso país, tá? Então, esses foram os símbolos nacionais que passaram a identificar a nação brasileira. Então, a gente pode classificar a República em 2 etapas, tá? De 1889 a 1930, tá? A gente tem a Primeira República. Só que a Primeira República ela vai estar dividida em 2. A primeira delas, a República da Espada, e a segunda delas, a República Oligárquica, tá? Então, a Prova vai começar a explicar para vocês agora sobre a República da Espada. Por que República da Espada? Porque ela foi governada naquela época por militares. Quem foram, então, os nossos 2 primeiros presidentes militares? O primeiro presidente foi o Deodoro da Fonseca e o vice dele foi o Floriano Peixoto, tá? Então, o Deodoro da Fonseca, ele tinha características extremamente autoritárias, extremamente centralizadoras, tá? Então, ele, nesse período, ele vai tentar, nessa época, industrializar e modernizar o nosso país. Para isso, ele vai conceder que os bancos, eles emitam moedas, tá? Que aumente o dinheiro em circulação. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha dinheiro fácil. Muita gente vai procurar esses bancos, essa emissão de moedas, para enriquecer de forma fácil, sem ter o intuito de modernizar, de construir fábricas, de construir empresas no nosso país,
né? Isso tudo vai gerar uma grande crise no nosso país. Essa crise vai ficar conhecida como crise do encilhamento. Por quê? A gente vai ter muita moeda em circulação, os preços dos produtos eles vão aumentar, tá? A população não vai ter poder aquisitivo para comprar esses produtos e a gente vai ter, então, muitas fábricas e empresas da época falindo, muitas lojas e mercados que vão falir, tá? Então, por conta deste episódio, tá? Isso vai ficar conhecido como crise do encilhamento. Para tentar solucionar isso, ele vai decretar, o Deodoro da Fonseca, ele vai decretar o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É quando a população ela é privada da sua liberdade, privada dos seus direitos, tá? Só que a população vai começar a fazer protestos, se rebelar contra a figura do Deodoro da Fonseca, tá? E isso vai fazer com que ele renuncie ao cargo de presidente, tá? Então, automaticamente, quando se renuncia o presidente, o vice assume. Quem que era o vice nessa época? O Floriano Peixoto, tá? O Floriano Peixoto, ele também tem essas características autoritárias, também tem essas características centralizadoras, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter nesse período, quando Floriano assume, dois movimentos acontecendo no Brasil que ele vai ter que lidar, tá? Ele vai decretar o fim do estado de sítio, mas mesmo assim a gente vai ter duas revoltas que ele vai ter que lidar. Vai ser a revolta da Armada no Rio de Janeiro e a gente vai ter a Revolução Federalista acontecendo no Rio Grande do Sul. Essas duas revoltas, elas tinham por intuito derrubar o governo dele, do Floriano Peixoto, tá? Então, aqui na região sul, a gente vai ter a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que vai envolver, então, os maragatos e os pica-paus, nessa época, tá? Dois grupos que eram rivais entre si e vai ter necessidade da intervenção estatal do governo, tá? E a gente vai ter também a revolta da Armada acontecendo no Rio de Janeiro, entre os marinheiros que também tinham por intuito, então, derrubar o governo do Floriano Peixoto, tá? O governo vai intervir nessas duas revoltas e vai reprimir esses movimentos, tá? Então, o que vai acontecer? O Floriano Peixoto ele vai efetivar uma aproximação com esses grupos, tá? Que estavam insatisfeitos com o seu governo. Lembram lá atrás que a prof falou para vocês? Os cafeicultores, os militares, os grupos republicanos, a igreja. Então, ele vai tentar efetivar uma aproximação com esses grupos, tá? E desta forma, tá, atendendo algumas dessas reivindicações, ele consegue se manter no poder até o final do seu mandato, que era estipulado pela Constituição por 4 anos. Tá? Então, ele vai ficar de 89 até 1893 no controle do nosso país. Tá? República oligárquica. Tá? Então, república oligárquica por quê? Porque foi controlada por oligarquias. O que é uma oligarquia? Um governo de poucos, tá? Quem eram esses poucos nessa época? Os coronéis, tá? As elites regionais. Então, a gente vai ter como presidente nessa época o Prudente de Moraes, acompanhado pelo seu vice, que era o Manuel Vitorino, tá? Então, essa logística, tá, muda completamente. Quando a gente tem o Prudente de Moraes assumindo o controle do nosso país, nós não temos mais militares comandando. A partir desse período de 1894 em diante, até 1930, a gente vai ter início aquilo que a gente vai chamar de política dos governadores. A política dos governadores ela só passou a ser implementada a partir do governo do Campos Salles. No que consistia então essa política dos governadores? A gente vai ter um acordo entre as oligarquias regionais, tá? Onde elas somente apoiariam ou elegeriam indivíduos que fossem deputados federais, no caso, que fossem a favor do presidente. Tá? E em troca disso, os governos locais e as elites regionais na época, tá? Elas poderiam nomear sem a intervenção do governo, tá? Federal, da esfera federal, quem quer que eles quisessem para os cargos públicos regionais, para os prefeitos das cidades, por exemplo, dos vereadores, tá? Então, sem a intervenção estatal nesta área, nessa esfera. Então, isso ficou caracterizado como a política dos governadores.
Quem comandava nessa época os locais, as elites regionais ali, eram os coronéis, tá? As oligarquias, os governos de poucos, como a gente diz, tá? Então, essas oligarquias, elas estabeleceram com a população aquilo que a gente vai chamar de rede de clientelismo. A rede do clientelismo nada mais era do que um acordo feito entre o coronel e o seu apadrinhado, tá? Que era a pessoa que iria trabalhar para ele, né? Então, essa pessoa que ia trabalhar para ele ia receber uma porção de terra para plantar, para morar, uma vestimenta, comida, tá? E em troca disso, ele só deveria ser fiel ao seu coronel. Essa fidelidade, ela era cobrada sempre no período eleitoral, né? Onde esses apadrinhados deveriam votar no representante político que o coronel indicasse. Isso era possível porque o voto ele era aberto naquela época, tá? Então é nesse período que vai surgir a expressão de voto de cabresto, né? O que era o cabresto que a prof falou para vocês? É aquilo que o cavalo usa, que só direciona ele para frente em uma única direção, né? Então eles eram alienados, instruídos a votarem no candidato que o coronel indicasse. Por isso, voto de cabresto, tá? Então, nesse período também, a gente vai ter a alternância de 2 estados. Quais foram esses 2 estados? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, nessa época, porque era o grande produtor de café, tá? E possuía a maior quantidade econômica, o maior montante econômico, então era mais fácil dele lidar com essa ideia de compra de voto, tá? E Minas Gerais era o grande produtor de leite naquela época, tá? E também possuía o maior quadro populacional de pessoas votantes, homens brancos com 21 anos de idade que eram alfabetizados, né? Que era quem podia votar naquela época, né? Então, por conta desses 2 episódios, tá? Um ser o grande produtor de café e o outro o grande produtor de leite, essa alternância entre São Paulo e Minas Gerais na presidência do nosso país vai ficar conhecida como política do café com leite, tá? Essa política do café com leite ela vai perdurar até 1930, quando a gente tem a quebra dessa alternância de presidente paulista e vice mineiro, ou presidente mineiro e vice paulista, quando a gente tem a Revolução de 1930 com a entrada do Getúlio Vargas se candidatando ao pleito de presidente do Brasil, tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Nesse período também, o governo ele vai ter como carro-chefe a produção de café. Era a principal coisa que movimentava a nossa economia nessa época, o café. O café ele vai passar por um processo de desvalorização no cenário mundial, porque não vai ser só o Brasil que vai produzir café. E nós estávamos produzindo em larga escala, nós tínhamos produção excedente. E outros países também produziam esse café e passaram a fazer concorrência ao café brasileiro no cenário mundial. Então, para que o governo brasileiro não entrasse em crise, para que esses cafeicultores, no caso, não falissem, a gente vai ter, então, o governo brasileiro comprando essas sacas de café, tá? Desses produtores, para que esse café fosse estocado e fosse vendido no mercado internacional mais tarde, quando ele tivesse uma nova valorização. Isso tudo foi acordado no Convênio de Taubaté, tá? Lá em São Paulo. Devido a essa política dos governadores, teve alguns setores da nossa sociedade que ficaram desvalorizados, que ficaram esquecidos. E é a partir daí que a gente vai ter início às revoltas tenentistas, tá? As revoltas tenentistas, elas tinham por intuito, então, combater esses privilégios dessas elites regionais, tá? Então, os membros do exército, na época, eles eram chamados de tenentes, tá? E esses tenentes, então, eles passaram a defender a moralização política do nosso país. Então, a gente vai ter, em 1922, ano de eleições, tá? Então, a gente vai ter 2 candidatos, tá? Que vão entrar em disputa pelo pleito presidencial. A gente vai ter revoltas armadas em favor desses 2 candidatos. Nessa época, o Marechal Hermes da Fonseca, que anteriormente já havia sido presidente do nosso país, ele vai tomar partido, tá, de um desses candidatos. Ele também era líder do clube militar nessa época, tá? Então, quando ele toma partido de um desses lados, tá, ele apoia um único candidato, o presidente, ainda na época, que era o Epitácio Pessoa, ele manda
prender o marechal, tá? E fecha o clube militar. Isso tudo vai gerar uma revolta desses tenentes, tá? Porque o líder dele havia sido preso. Esses tenentes, eles vão se aglutinar, eles vão se amontoar e vão fazer frente ao governo, tá? E a revolta que eles fazem contra o governo vai ficar conhecida como Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, tá? Essa revolta ela foi fortemente reprimida pelo governo, tá? O governo usou muita violência para com essa revolta, para deter essa revolta, tá? Esse movimento tenentista ele vai influenciar, então, outros estados brasileiros que também estavam descontentes com esses privilégios fornecidos para essas elites regionais. Então, a gente vai ter, por exemplo, em abril de 1925, 1.500 revoltosos gaúchos, tá, e também paulistas, vão percorrer aproximadamente 25 mil quilômetros em torno do nosso interior do Brasil, tá? Combatendo, então, esses grupos do governo, tá? Esse movimento que vai fazer frente a essas tropas federais, ele vai ficar conhecido como Coluna Prestes, tá? Com o passar do tempo, até 1927, o movimento ele vai perdendo força, tá? E a gente vai ter, então, os integrantes que sobraram desse movimento se refugiando na Bolívia. Turma, então, Getúlio Vargas e a Revolução de 1930. Como a gente vai dar fim à política dos governadores que a Prof mencionou para vocês? Então, a gente tem São Paulo como grande produtor de café e Minas Gerais como grande produtor de leite. A junção desses dois estados deu origem à política do café com leite, conforme a gente já viu. Essa política do café com leite ela vai terminar a partir de 1930. Tá? Nós teríamos novas eleições em 1930. Washington Luiz, que era representante do Partido Republicano Paulista na época, ele era o presidente, e ele deveria indicar um candidato mineiro para assumir o cargo de presidente da República. Só que ele não fez isso, né? Então ele vai indicar um outro candidato paulista na época, tá? Que foi o Júlio Prestes, para comandar a presidência do nosso país. Isso tudo vai gerar uma revolta entre os membros do Partido Republicano Mineiro, tá? Que vão se aliar ao Partido do Rio Grande do Sul e ao Partido da Paraíba e juntos vão formar aquilo que nós vamos ficar conhecendo como Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai fazer frente, então, nas novas eleições com o Partido Republicano Paulista, tá? Então, o Partido Republicano Paulista representado por São Paulo, né? E a Aliança Liberal representada por Rio Grande do Sul, Paraíba e também Minas Gerais, tá? Então, quem que a Aliança Liberal vai lançar como candidato à presidência? Eles vão lançar o gaúcho Getúlio Vargas nessa época para presidente e João Pessoa da Paraíba como vice-presidente, tá? Foram feitas as eleições e Júlio Prestes, que era o candidato paulista, venceu as eleições. Só que aconteceu um episódio nesse mesmo ano que vai provocar uma reviravolta na história, tá? A gente vai ter o assassinato do vice-presidente do Getúlio Vargas, que era o João Pessoa, tá? Então, embora não tivesse muita relação com o cenário político da época, a gente vai ter os membros da Aliança Liberal acusando Washington Luiz de ter articulado o assassinato do vice do Getúlio Vargas, né? Então, isso tudo vai fazer com que a gente tenha esses tenentes se organizando e mobilizando para a Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930 vai depor, então, Washington Luiz naquela época do cargo, tá? E o Getúlio Vargas vai assumir a presidência. Dessa forma, então, a gente tem o fim da política dos governadores e a gente passa a ter, então, uma nova fase que vai ser chamada de Era Vargas, que a gente vai ver mais pra frente na nossa política, tá? Capítulo 3 da apostila de vocês, então, galera. Brasil e seus contrastes no início do século XX, tá? Então, o que vocês precisam ter em mente? Nesta época, a gente vai ter uma propaganda que o Brasil vai fazer para atrair imigrantes para cá, para o Brasil. Essa propaganda ela foi realizada pelas companhias de colonização. Essas companhias de colonização tinham por intuito trazer mão de obra imigrante para o Brasil
para substituir principalmente a mão de obra escrava, porque lá em 88 a gente teve a abolição da escravatura, né? E quem trabalhava nas fazendas desses coronéis na época ainda eram os escravos, né? Então acabou a mão de obra escrava, tivemos que encontrar outra alternativa, que foi a mão de obra desses imigrantes, né? Então a gente vai ter esses imigrantes vindo para cá, só que quando eles vieram para cá, eles se depararam com uma realidade completamente diferente daquela que as companhias de colonização haviam feito para eles, né? Então, eles vão ser explorados, a gente vai ter o direcionamento de indivíduos que vão trabalhar no campo, né? Que vão se submeter àquela rede do clientelismo que a prof falou para vocês, e a gente vai ter também os imigrantes que vão se direcionar para os centros urbanos, que vão trabalhar, então, nas fábricas e nas indústrias que estão surgindo nesta época, tá? Esses imigrantes, eles foram explorados, tá? Eles tinham uma baixa remuneração, eles eram obrigados a trabalhar em locais insalubres, com pouca ventilação, com pouca iluminação, com mau cheiro, né? Homens, mulheres e crianças trabalhavam nessa época, tá? Então, com tudo isso, com o passar do tempo, eles começaram a se organizar. Esses imigrantes começaram a se rebelar contra essa forma de exploração. E eles começaram a se organizar nas ligas operárias. Essas ligas operárias vão dar origem àquilo que nós vamos chamar mais tarde de sindicatos. Esses sindicatos hoje representam os interesses da classe trabalhadora, de cada uma das classes trabalhadoras, tá? E esses sindicatos, eles tinham ideias socialistas e ideias anarquistas, tá? Ou seja, um Estado que é anárquico, ideias anárquicas, é estar ou viver sem um governo, tá? E as ideias socialistas, fim do acúmulo de capital, da propriedade privada, igualdade de bens, tá? Então, tudo isso eram ideias que mobilizaram esses sindicatos nesta época, tá? Então, a industrialização nesse período, ela era proveniente do quê? As fábricas e as indústrias surgiram do quê? Principalmente da economia, do dinheiro gerado da produção cafeeira nessa época. Então, foram os donos dos cafezais que financiaram as primeiras fábricas e as primeiras indústrias nesse período, tá? Ela foi facilitada também porque nessa época nós tínhamos abundância de matéria-prima, mão de obra barata, tá? Se você não quisesse trabalhar e ser explorado, ia ter alguém que queria trabalhar naquela tarefa e receber aquela baixa remuneração, por mais baixa que ela fosse, né? A gente tinha um mercado consumidor em expansão, né? Então, nós vendíamos tanto para fora do país como internamente, nós tínhamos uma boa aceitação do café, tá? E nós tínhamos também uma facilidade em transportar, porque nós tínhamos portos, né? Isso facilitava a gente realizar o comércio marítimo desta atividade, tá? Deste produto. As primeiras fábricas e as primeiras indústrias que surgiram eram as indústrias têxteis, de vestuário e também de alimentação, tá? Essas foram as 3 primeiras fábricas e indústrias que surgiram no Brasil, tá? Eles tinham preferência nessa época, aquelas companhias de colonização, em trazer para o Brasil imigrantes que fossem brancos, católicos e que falassem línguas latinas. Como assim línguas latinas, prof? Português, espanhol, tá? Por que isso? Porque era mais fácil o entendimento entre a população, tá? Mais tarde é que começaram a vir para cá imigrantes alemães, italianos, poloneses, tá? Teuto-russos. Então, isso tudo só foi posteriormente, mas a preferência era por imigrantes brancos. Por que imigrantes brancos? A ideia de modernizar o Brasil, ela estava associada a tornar o Brasil a exemplo da Europa, né? A Europa era um modelo naquela época, tanto é que as mulheres na sociedade, elas usavam as roupas que as mulheres lá da Europa utilizavam. Então, a gente vai ter nesse período essa ideia de modernização. Junto com essa ideia de modernização, vem as teorias raciais, tá? Que estavam surgindo no mundo, que o branco era a única raça digna naquela época, que era trabalhadora e tudo mais, né? Então, a gente vai ter a ideia de branqueamento da população aqui no Brasil, por isso a preferência em trazer para cá imigrantes brancos, tá?
e católicos, obviamente, porque querendo ou não, o nosso estado ainda ele tinha os seus moldes pautados no catolicismo romano, desde o período lá do Dom Pedro II, tá? Então isso tudo fez com que o preconceito racial no Brasil ele fosse acirrado, que a população negra que não havia sido beneficiada lá na nossa Constituição de 1891, que não teve nenhuma regra que a beneficiasse, sofresse ainda mais esses impactos dessas leis de branqueamento da população, que o preconceito se instaurasse de uma forma mais efetiva aqui no nosso país. Então, diante de todas essas explorações que eles estavam passando, a gente vai ter a população se organizando e oferecendo resistência. A gente vai ter duas formas de resistência: as revoltas que vão acontecer no cenário do campo e aquelas que vão acontecer na parte urbana. Então, aquelas que aconteceram no campo que a prof colocou para vocês: Cangaço, Guerra do Contestado e Guerra de Canudos. Tanto a Guerra do Contestado quanto Canudos, elas vão ter um caráter messiânico. O que significa isso? Elas vão estar relacionadas à figura de um líder religioso, tá? E as revoltas que aconteceram na área urbana, então, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina e Greve dos Operários em São Paulo em 1917. Primeira delas, então, para vocês, que foi a Guerra de Canudos. Ela vai acontecer na região Nordeste no período de 1893 até 1897, tá? Ela vai ter como principal líder o Antônio Conselheiro, tá? E tinha por objetivo acabar, então, com as desigualdades sociais e com os pecados republicanos. Que tipo de pecados republicanos? A questão do casamento civil, tá? Por quê? Casamento naquela época só era considerado casamento, família só era considerada família se casasse na igreja, né? Então, o Antônio Conselheiro, ele forneceu uma reinterpretação da Bíblia, e isso vai incomodar tanto a igreja quanto o governo, porque foi um povoado que foi crescendo, que foi ganhando adeptos e o governo tinha medo que eles tentassem restaurar, então, a monarquia no nosso país. O movimento, então, ele foi reprimido depois de 4 expedições mandadas pelo governo para lá, tá? Então, não sobraram sobreviventes desta guerra que aconteceu durante o nosso período republicano, tá? Guerra do Contestado, muito importante para a nossa região. Aconteceu na região sul, durou 4 anos, de 1912 a 1916. Teve como líder, então, o monge José Maria, tá? Também um líder messiânico, um líder religioso. Nessa época, Paraná e Santa Catarina, eles disputavam terras litigiosas, terras devolutas, que não possuíam dono, tá? Então, o estupim da guerra foi quando o governo brasileiro permitiu que a empresa norte-americana Brazil Highway Company construísse uma estrada de ferro que ligasse o Rio Grande do Sul a São Paulo. Tá? A construção dessa estrada de ferro, ela teve como forma de pagamento por parte do governo brasileiro 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, tá? Para que a empresa pudesse ocupar, que a empresa pudesse explorar, né? Então, a gente vai ter nesse espaço a população sertaneja que vivia ali sendo desalojada, sendo obrigada a sair daí. Então, a população ela começa a contestar essa ocupação dessas terras, né? E essa contestação dá origem ao movimento Guerra do Contestado, tá? Então, isso vai fazer com que o governo envie tropas para lá e reprima o movimento de forma muito violenta, tá? Quem tem a oportunidade de conhecer ali em Irani, a gente tem o Cemitério do Contestado, tem muitos monumentos e coisas, e pessoas enterradas, no caso, que participaram desse conflito, desta guerra na região sul, tá? Outro conflito foi o Cangaço, tá? De caráter no campo, que aconteceu na região nordeste de 1896 a 1940. Teve como líder Lampião e Maria Bonita, e a gente tem, então, duas formas de cangaço. A primeira delas, que era o cangaço dependente, ou seja, esses cangaceiros eles eram contratados por parte do coronel para defender os interesses do coronel. Geralmente eles lutavam contra jagunços e contra índios para tomar posse das terras e também para instaurar fazendas nesses locais.
E também tem a segunda forma de cangaço, que era a do cangaço independente, naquela onde os bandidos eles agiam por conta própria, saqueavam, roubavam fazendas e comércios, tá? Eles não tinham uma moradia fixa, uma moradia própria, viviam então em meio à mata da região nordeste, a Caatinga, tá? E guerreavam contra as tropas do governo, contra as tropas da polícia. O governo então vai intervir nessa região também, vai reprimir esse movimento do cangaço e vai decapitar então os líderes desse movimento, que foi o Lampião e a Maria Bonita, tá? Revoltas então de caráter urbano. Revolta da vacina vai acontecer na região sudeste, no Rio de Janeiro, em 1904, tá? A ideia de modernizar o Brasil naquela época, ela vai fazer com que a população que morava nos cortiços naquela época fossem desalojadas por meio do movimento do Bota Abaixo. Essa população, então, ela teve que se retirar daí e ir para centros mais afastados, para regiões mais afastadas, dando origem àquilo que a gente conhece hoje como favelas, tá? Então, outro motivo que fez com que a população se revoltasse nessa época é que nós tínhamos surtos de uma doença chamada varíola e febre amarela. E o governo propôs, então, por meio do Oswaldo Cruz, a vacinação obrigatória da população. Eles acreditavam, então, que o governo queria matar eles, porque a vacina é feita a partir do vírus inativo da doença, né? Então, a população não queria ser vacinada. Então, eles começaram a oferecer resistência a essa vacinação e o governo, então, suspendeu essa vacinação obrigatória e vai reprimir também de forma violenta este movimento. A revolta da Chibata, ela vai acontecer também na região sudeste, em 1910. Ela foi organizada por marinheiros negros, tá? Eles exigiam, então, o fim dos castigos corporais, melhores condições de trabalho e também melhorias na alimentação deles. Eles tiveram como líder o João Cândido, e o João Cândido, ele ficou conhecido como Almirante Negro. O governo, ele não cumpriu o que ele havia prometido e a gente vai ter, então, esses marinheiros acabando sendo perseguidos. E a greve dos operários em São Paulo, em 1917, também acontece na região sudeste, em 1917, né, como já diz o movimento. A população do operariado exigia, então, regulamentação na jornada de trabalho e outras melhorias que estão estabelecidas na nossa CLT. Tinha ideias anarquistas e socialistas e foi o único movimento que... Capítulo 4 da apostila de vocês é intitulado A Sociedade da Borracha. As transformações criadas no universo industrial europeu, elas impuseram à sociedade novas necessidades materiais. Os inventos da bicicleta em 1861 e principalmente do automóvel em 1886 determinaram uma nova dinâmica nas relações de produção fabril, exigindo nessa medida novos recursos e matérias-primas. Tais inventos, amplamente cobiçados lá na Europa e aos poucos em outras regiões do globo, utilizavam a borracha para que fosse possível garantir os deslocamentos necessários pelas ruas e avenidas das cidades. Esses fatos, eles situaram o Brasil como uma região cobiçada pela indústria automobilística europeia. A partir de uma árvore nativa da Amazônia brasileira, chamada de seringueira, era possível a extração da matéria-prima necessária para a produção industrial da borracha, recurso a partir do qual então se produziram os pneus para os automóveis, bicicletas e motocicletas. O ouro branco, como foi chamado o látex extraído das seringueiras, ou mais precisamente a economia da borracha, alterou de maneira significativa as relações sociais e culturais do Brasil. O grande fluxo migratório rumo ao norte do país, as riquezas produzidas, tudo isso fez com que a gente tivesse um deslocamento de uma série de migrantes e poceiros de terras indígenas para a região norte. Essa corrida rumo ao norte do Brasil potencializou a demarcação de novos territórios e de novas fronteiras, principalmente para que essas práticas de extração da seringueira pudessem ser desenvolvidas. O ciclo da borracha permitiu que a região norte do país se desenvolvesse de forma acelerada.
As riquezas acumuladas, elas garantiram às elites econômicas da região condições para elas realizarem amplos processos de intervenção na paisagem urbana. Manaus e Belém, por exemplo, passaram por grandes reformas urbanísticas, evidenciadas pela abertura de avenidas, pela construção de teatros, palacetes, bondes elétricos, pela utilização de calçadas com paralelepípedos de granito importados do continente europeu e também pela construção de prédios, monumentos e praças. Tais cidades, da mesma forma como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, ligaram-se à bela época francesa, aos planos urbanísticos e também sanitaristas do fim dessa sociedade. Assim, aos poucos, Manaus e Belém eles foram perdendo o traço desordenado e insalubre e foram ganhando então novas feições, tornando-se, enfim, expressões de um projeto civilizatório. Praças, bosques e mercados marcaram a nova paisagem urbana da região norte. É importante destacar que o processo de urbanização que se projetou em Belém não esteve restrito somente à intensa vida industrial, mas também às relações comerciais e financeiras, políticas e culturais estabelecidas com outros centros urbanos do Brasil e mesmo da Europa. Com o fim do regime monárquico e a legitimação da República, regime político que garantiu maior autonomia aos estados, foi possível a realização de grandes obras como o Mercado Ver-o-Peso, o Hospital Dom Luiz, entre outros espaços. O Serviço de Viação Pública, que foi inaugurado em 1912, e a questão dos bondes, também já mencionada anteriormente. A vida dos seringueiros. As relações de trabalho na floresta elas foram marcadas pela expressão autoritária comum ao imaginário escravista presente no final do século XIX. É interessante notar que grande parte dos grupos sociais que se deslocaram para a região norte do país eram formados por nordestinos que migraram com o sonho de poder usufruir de melhores condições de vida, garantidas então pela renda dos seringais. Contudo, a vida dos trabalhadores nos seringais ela foi assolada por uma série de dificuldades, como vocês podem observar ali no quadrinho do Para Ir Além, tá? Que está falando um pouquinho sobre pagando-se para trabalhar. Então não foi tão fácil assim a vida deles naquele espaço. Ok? Essa ferrovia da morte ela foi construída após o Tratado de Petrópolis. Então, até o final do século XIX, os estados do Amazonas e do Pará eles eram os dois principais produtores da borracha no mundo. E nessa mesma época, outra região começou a ganhar destaque, que foi a região da Bolívia. Essa área onde hoje se encontra o atual estado do Acre, ela não pertencia ao Brasil, ela não estava anexada ao território brasileiro. Então, o governo boliviano, com o intuito de impedir a entrada dos brasileiros naquela região, ele arrendou o território para que a empresa norte-americana produtora de borracha ela pudesse explorar aquelas terras. E essa situação ela vai fazer com que os brasileiros que estavam estabelecidos ali tivessem que sair desse espaço. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma intervenção do governo brasileiro naquela região, onde a gente vai entrar em um acordo com a Bolívia para que aquele espaço de terra fosse anexado para o Brasil. Isso ficou estabelecido pelo Tratado de Petrópolis. Por meio do Tratado de Petrópolis, então, o governo brasileiro ele comprou da Bolívia o território do Acre e anexou ele ao Brasil. O Tratado de Petrópolis ainda ele impunha então mais uma condição para o Brasil, que era a construção de uma ferrovia que atravessasse a floresta amazônica para facilitar os bolivianos e brasileiros o escoamento das mercadorias rumo ao Atlântico. Surgiu então dessa forma o projeto da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que ligava Porto Velho, a atual capital de Rondônia, ao porto Jaramirim, na fronteira do Brasil com a Bolívia. Essas obras elas começaram em 1907 e a ferrovia ela possui 366 quilômetros. Foi contratada aproximadamente 30 mil trabalhadores de 40 nacionalidades diferentes. Ela é conhecida como Ferrovia da Morte porque muitos morreram enquanto ela estava sendo construída. Muitas pessoas morreram devido às péssimas condições e também por acidentes de trabalho.
A partir desse período, então, a borracha ela passa a ter um declínio e acaba então não se tornando um mercado tão importante para a produção de outras nações que consumiam esse produto, como os países europeus. Capítulo 5 da apostila de vocês, intitulada A Primeira Guerra e os seus reflexos. A Primeira Guerra Mundial ela é um conflito mais destrutivo que já houve no mundo inteiro. As suas consequências atingiram várias nações do mundo, inclusive a Rússia, que nós trabalhamos no capítulo 6. A bela época, então, dos anos 1880 até 1914, o mundo inteiro estava vivendo um período de otimismo, de prosperidade com relação à modernização europeia. Além disso, a gente teve avanços no desenvolvimento tecnológico e também no progresso industrial. Quando esse período chega ao fim, a gente tem início a Primeira Guerra Mundial. Os conflitos imperialistas, então. Esses conflitos se deram principalmente por disputas por territórios coloniais. Houve um crescimento então industrial e, consequentemente, nós tivemos uma crise de superprodução. Esse crescimento industrial fez com que essas nações procurassem então mercados consumidores para os seus produtos, além de matéria-prima barata. A gente vai ter a Alemanha crescendo muito no setor econômico e militar, então ela também vai se despontar como uma potência. E isso tudo fez com que as outras potências imperialistas se sentissem ameaçadas, porque a gente tinha na Alemanha o projeto alemão de criar uma marinha mercante. E isso iria atrapalhar então o comércio que era dominado pela Inglaterra, o comércio atlântico que era dominado pela nação inglesa. Vai se criar nesse período um forte sentimento nacionalista. Essa ideia do sentimento de superioridade dessas nações imperialistas. E na Alemanha a gente tem a ideia do pan-germanismo. O que era o pan-germanismo? Era a união de todos os povos germânicos em um determinado espaço para a construção do Terceiro Reich, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Esse sentimento nacionalista ele vai fazer com que a gente tenha um reforço do militarismo e também um investimento em armas cada vez mais destrutivas, fazendo com que a gente tenha um aumento das áreas de expansão e de influência por parte dessas potências militares. É a partir daí que a gente tem aquilo que a gente vai chamar de política das alianças, o bloco da Tríplice Aliança e o bloco da Tríplice Entente. Então, em 1892, a Itália ela aderiu à aliança entre o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, dando origem então à Tríplice Aliança, também chamados de potências centrais. Líderes da França, da Rússia e da Inglaterra, em 1907, vão se unir e também vão criar a Tríplice Entente, que eram conhecidos como os países aliados. De que forma aconteceu a deflagração da Primeira Guerra Mundial? Qualquer conflito que não fosse resolvido de forma diplomática, ela poderia envolver então as nações na guerra. A gente teve o atentado em Sarajevo em 28 de junho de 1914, onde nós tivemos o assassinato de Francisco Ferdinando por um sérvio. Esse episódio, o Império Austro-Húngaro ele acusou a Sérvia de ter ocasionado esse atentado e declarou guerra contra a Sérvia. A Alemanha, em contrapartida, então vai declarar guerra à Rússia e à França, e a Inglaterra também vai se posicionar contra os alemães devido à tentativa da criação da Marinha Mercante. Ou seja, em 1914 a gente passa a ter o início da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Mexeu com um, mexeu com todos. As frentes de batalha, então. As potências centrais elas tinham a frente oriental com o Império Russo e a frente ocidental com a França e a Bélgica. Na frente ocidental a gente vai ter ela dividida em duas fases, com a guerra de movimento e a guerra de posição. Na guerra de movimento a gente tinha a ofensiva alemã e a resistência francesa. Isso tudo aconteceu a agosto a novembro de 1914. E durante a Guerra de Posição, que aconteceu de 1915 a 1918, nós temos a Guerra de Trincheiras, que é uma batalha mais estática, algo que é mais estudado. Vocês podem observar ali na página 79 da apostila de vocês como funcionava então a Guerra de Trincheiras.
Como se deu o fim da guerra, tá? A gente vai ter, então, a partir de 1917, os aliados eles começam a se fortalecer. Cada vez mais eles têm grandes mudanças na composição das suas forças. E a gente vai ter, então, como fator decisivo a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia para a solução desse conflito mundial. Os Estados Unidos eles abandonaram a neutralidade deles, por quê? Porque a gente teve então uns submarinos alemães acabando atacando os navios mercantes norte-americanos. E isso vai incomodar os Estados Unidos e vai fazer com que eles se manifestem e entrem então na guerra ao lado dos aliados. E em 1917, lá na Rússia, está acontecendo a Revolução Russa, onde a gente vai ter 2 levantes. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Esse episódio vai ser trabalhado lá no capítulo 6 da apostila de vocês, das Revoluções Russas.